veio pra cá pra começar mais dois, né? Boa noite, pessoal. Eu teria o comentário. Vamos esperar o doutor Facião entrar. Vamos ver se ele aparece aí. Já está sendo feita a chamada para ele aqui, para o nosso convidado dessa noite. Aguardem aí só um instantinho, ninguém saia, que vai ser bom. Vai ser bom para todos nós. Vamos pegando o linkzinho e enviando para os amigos de vocês aí no direct. Convidando os amigos a assistir. Ele está em Curitiba, é? Sabe dizer, né? Não sei não. Aí, o professor Facião acabou de entrar. Pronto. Vou enviar o convite. Nosso convidado já está conosco. Vamos já recebê-lo. Aguardando aqui o professor aceitar. Já enviei o convite. Tem como enviar novamente? Tem que sair aqui. Envia de novo. Procura ele. Aí. Isso. É bom porque ao vivo fica ao vivo e a cores. Todo mundo vê o acerto e o erro. Eu enviei o convite, doutor Facião. Apareceu aí alguma mensagenzinha para o senhor adicionar? Tem que aceitar na mensagenzinha que está aparecendo na sua tela. Aceitou lá. Manda mensagem para ele. Acho que ele saiu. Se ele saiu, assim que ele entrar, Ele vai aparecer de novo aqui. ele solicita. Não, deixa ele solicitar, então. Aqui ele está solicitando, ó. Pronto. Pronto. Isso. Ele vai aparecer. Olha aí. Boa noite. Tudo
Tudo bem, doutor Bom, Facion? eu estou bem, e vocês, como é que vão aí no Ceará? Estamos Certinho, viu? bem, Abaixa o graças a áudio. Deus, está tudo em paz. Você está em Tá na Curitiba? paz. Tá, tá frio aí? Está frio? Não, está começando a esquentar, na verdade, aqui. Nosso período que começa a ficar quente é da agora por diante. Tá bem. Eu estou com dificuldade de ouvir vocês. Vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Sim, é que tá pipocando muito, tá? Tá Quando você fala, certo, tá ruim o áudio. o áudio, e aí a imagem de vez em quando congela também. Vocês estão com boa internet aí agora? Estamos com a internet tá boa. Tá bem. Vamos tentar para ver se a gente consegue entender bem. Mas me ouvindo, vocês estão ouvindo bem, não é isso? Estamos ouvindo bem, isso. Ótimo. Ótimo. Então vamos tentando. Se estão me ouvindo bem, vai dar certo, tá bom? E mais uma vez, então, né, Franca, vamos tentar e, ó, Certo, mais uma vez, vamos falar de autismo, não é isso? isso. Primeiro, É, lhe dizer novamente que é um prazer estar aqui com o senhor conversando sobre autismo, né? Hoje o nosso tema vai ser a questão da sexualidade, né, na isso pessoa com mesmo. TEA. E a gente quer compartilhar com o senhor um pouco da sua experiência. A gente sabe que o senhor tem uma vasta experiência com adultos, né, com É. TEA, com pessoas na fase adulta. E, Uhum. logicamente, nessa fase aí de transição, né, do mundo da criança, o adolescente para o adulto, aí onde vai despertar essa sexualidade, né, e tal. E aí a gente queria É saber ver- se é da mesma maneira que acontece com a pessoa com TEA, aí qual é a experiência do senhor nesse sentido, né, nessa época aí, nessa fase de transição aí. Pois é, Frank. Primeiramente, mais uma vez agradecer a vocês pelo convite e depois aos participantes, a quem está nos vendo e ouvindo. Até porque na semana passada, quando fizemos aquela outra live, eu tinha estado num trajeto de automóvel de Curitiba a São João del Rei. Estive 11 horas conduzindo um automóvel, estava dirigindo, e aí depois chegamos lá, abrimos, e eu estava com dificuldade de concentração. Hoje eu estou menos pior. A gente vai ficando velho, você sabe que quando a gente vai ficando velho, entrou na geriatria, fica um pouco mais difícil, mas vamos lá. O tema de hoje é sexualidade. Quando a gente vai procurar na literatura, Franca, sobre sexualidade no autismo, nós vamos encontrar muito pouca literatura e elas são relativamente repetitivas. E tem mais um pontinho ainda. Não só tem pouco e são repetitivas, senão as descrições sobre sexualidade, sobre o tema, ficam um tanto generalizadas. Então, eu gostaria de manter agora com você um diálogo, perguntas concretas que você gostaria de saber. Eu só vou fazer uma pequena introdução. Pergunta e a gente vai dialogando, tá bom? A introdução é o Certo, seguinte. A gente parte do princípio da sexualidade humana. Então, todo humano, como é que ele funciona? As fases, as diferentes épocas da vida, como é que nós construímos a nossa sexualidade e sabemos que mesmo na primeira infância e na segunda infância, a primeira infância vai de 0 até 5, 6 anos. A segunda infância vão mais 5 anos, mais ou menos. E quando a gente neste período, Franca, a gente começa a se descobrir no corpo, a gente fica brincando disso, brincando daquilo, mas não tem ainda um cunho propriamente sexual, quer dizer, propriamente dito sexual, cunho sexual, senão descoberta do corpo. Justamente quando começam as primeiras eclosões hormonais,
E as meninas sempre estão em primeiro lugar, vão na frente. Nós, meninos, homens, vamos depois, um ano e meio de diferença. Em geral, salvaguardando as exceções. Então nós começamos a entrar no mundo mesmo de atividades, de comportamentos mais chamados sexualizados. E já com uma necessidade da descoberta, não só da sua sexualidade, mas também já buscando uma satisfação, um prazer rumo à sexualidade, que lá mais na frente vamos chamar de orgasmos. E claro, depois que a gente entra na juventude, a nossa sexualidade tem muito mais claramente o cunho de prazer, depois de aproximação, descoberta do corpo, reprodução, de reproduzirmos-nos, não é? Como espécie. E claro, aí faz um conjunto da busca do prazer, da busca do orgasmo, da intimidade, da reprodução. E aí, para terminar essa introdução, quando a gente vai buscar entender, Frank, no autismo, como é que funciona a sexualidade em geral, como eu disse, então, nós vamos ter muito pouca literatura e as que existem são repetitivas. Então, o diálogo nosso vai se basear muito mais numa experiência que eu tenho de 45 anos, desde quando eu comecei a cuidar da primeira menina, lá em 1975, numa instituição de adolescentes e jovens com retardo no neuropsicomotor, com autismo, naquela época nós chamávamos de síndrome do autismo, numa instituição no norte da Alemanha, quando eu estudava psicologia na cidade de Münster, na Alemanha, e a 30 quilômetros tinha essa instituição, e eu passei ali fazendo o meu estágio, que seria cerca de 5, 7 semanas, mas eu fiquei 5 anos fazendo o meu estágio, e até depois que eu me formei, ainda fiquei um tempinho nessa instituição. E de ali, Frank, até hoje, a minha vida toda foi cuidar desse, se eu puder dizer, fenômeno, desse tema, deste assunto, psicopatologia na infância e na adolescência, mais especificamente, transtorno do espectro autista. E é assim que nós vamos conversar nessas experiências. O que eu tenho visto lá dentro, tá bom? Qual que seria a sua primeira pergunta? Nessa questão, doutor Facion, do momento mais indicado, né, de quando é que a gente percebe nesse adolescente jovem que está acontecendo essas primeiras manifestações, o momento mais indicado de se fazer alguma intervenção, de como é que a gente pode proceder aí enquanto família, enquanto pessoas que estão acompanhando diretamente essa pessoa, né? Como é que pode ser feito isso? Tá bem. Primeiramente, Frank, como se trata de uma população específica, porque é um humano, um indivíduo, que traz consigo uma atipicidade. No nosso caso hoje, autismo. Pronto. E a gente tem observado, Frank, que nesse mundo do autismo, em torno de 70% destas pessoas vão ter uma comorbidade. O que é uma comorbidade? É uma outra atipicidade acoplada, que é o retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Portanto, a maioria das pessoas com autismo tem atraso mental. A gente tem observado, Frank, que também nesta população de pessoas com retardo mental, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, nós vamos perceber ali que quando a gente compara
com pessoas comuns, que não têm grandes atipicidades, observar que, percentualmente, o número de meninos e meninas, agora vamos falar mais especificamente do autismo, que manifestam alguma atividade, alguma atitude de sexualidade, esse número é menor, Frank, do que a população comum. Enquanto na população comum, e se ela é comum, então praticamente todos os meninos e meninas, a partir de a demonstrar aqui e acolá alguma manifestação erotizada, portanto, sexual, nas pessoas com autismo, o número de meninos e meninas nessa idade que vão manifestar cai bastante. Tanto é, Frank, que nós vamos encontrar, e como eu acompanho há mais de 30 anos, há 35 anos, alguns meninos e meninas quem eu os conheci lá com 2, 3, 4 anos de idade, e hoje estão com os seus 30, 35, 40 anos, Frank, a gente observa claramente que este número de meninos, quem eu acompanho desde pequenos, e hoje ponto que eu vim observando. Quando então nós encontramos, quando nós encontramos meninos com autismo que estão apresentando algum comportamento erotizado, normalmente é consigo mesmo. Ou seja, manipular os órgãos sexuais, a menina se jogar no chão e começar a relar, né? Em Minas a gente chama de relar, as suas zonas erógenas no chão, buscando um prazer. O menino brincando com o pênis, manipulando, mas sem conhecer, sem saber o que fazer com aquilo. Então eles apresentam uma ereção, muitas vezes. Às vezes fica brincando estereotipicamente com o pênis, de um lado para o outro, puxa. Mas é o máximo que a gente consegue fazer. E normalmente, Frank, quando esta menina ou este menino já estas condutas mais erotizadas, é que então nós devemos perguntar, e aí? Meu filho está lá manipulando o pênis, está com ereção, não sabe, e aí, o que eu faço? Não é? Então eu publiquei, Frank, isso já foi em 2002, eu publiquei um artigo, e ali eu sou muito claro, eu descrevo claramente quais seriam as atitudes dos pais, dos educadores, dos clínicos, o que fazer quando este menino começa a manifestar comportamentos erotizados. Antes ainda de responder isso, vamos a um segundo fator. Nós podemos encontrar também, Frank, meninos e meninas que às vezes não só se erotizam, como tentam apalpar zonas erógenas da mamãe, da professora, talvez do professor. Ou seja, há sim, estatisticamente, bem baixo esse número, mas nós vamos encontrar então esses meninos que tentam apalpar seios da professora, ou de quem cuida, da cuidadora, etc. Aí temos que perguntar, e aí, doutor Passion, e quando isso acontece? O que eu devo fazer? Mas antes de nós chegarmos lá, Frank, e eu estou claro que nós vamos falar sobre isso, até agora, você teria ainda alguma pergunta, alguma dúvida ainda de ordem geral? Ou já podemos entrar nesse mundo do que fazer? Tenho sim aqui de ordem geral ainda, né? Levando em consideração que pessoas com TEA são muito literais,
qual a maneira mais adequada que pais, tutores e profissionais da área devem abordar o tema? Eu só não entendi o começo da conta. Pessoas com TEA quando fazem o quê? Não, levando em conta que elas são muito literais, né? Literais. Entendem, de repente, ao pé da letra ou ao pé do estímulo, né? Eu acho que deve ser nesse sentido aqui. Uhum. Tá bem. Vamos então voltar um pouquinho para responder mais com clareza ainda da sua pergunta. Nós estamos falando de autos, em si mesmo, autismo. Portanto, pessoas encapsuladas, cujos sintomas cardeais do autismo é uma grande dificuldade de relações entre o mundo interno e o externo. Portanto, a própria terminologia, Frank, autismo, voltado para si, encapsulado. Se é assim, Frank, essas pessoas, quando o diagnóstico estiver precisamente descrito, e se tratar mesmo de um autismo, eles não vão procurar o outro para ter relações sexuais. Porque não tem o outro. Eles estão fechados em si mesmos. Então, quando a gente vê relato na literatura, muito pouco sobre isso, que um autista quer se casar, que um autista quer namorar, que um autista está precisando, não é? Por exemplo, transar. Primeiro ponto que nós temos que fazer, Frank, é nos perguntar: esse menino tem autismo? O diagnóstico de autismo está correto? Porque, veja bem, o autismo é um encapsulamento, é fechado em si, com enormes dificuldades do contato com o outro, que é o olho a olho, é o encostar-se, é o buscar o outro para o carinho, para o afago. Essas são as características centrais do autismo. Então, se tem alguém procurando um contato erotizado, de erotismo, ou seja, sexual, de pegar, de apalpar, de querer beijar, de querer abraçar, de querer relar, buscar orgasmo com o outro, Frank, há que se fazer, não é que ele não tem autismo, há que se fazer uma revisão no diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. Agora, doutor, nós estamos em dúvida ainda, não sabemos, ou o médico não sabe, ou alguém está dizendo que ele tem sim, mas a gente não tem tanta certeza. Mas ele agora, nessa idade, ele tem procurado muito. Ou ele está se jogando no chão, a menina, e fica relando ali buscando orgasmo, ou o menino está com ereção, está mexendo, está manipulando, procura encostar, etc. Ou ele está sempre querendo apalpar o seio da professora, da mamãe, da titia, seja o que for. Se assim for, então a pergunta é, e assim, o que a gente faz, doutor Passion? Independentemente fizemos ou não fizemos a revisão do diagnóstico de autismo. Então, nós vamos ter que proceder, Fran, como qualquer outro humano comum, que é, por exemplo, isto você não pode fazer. Ficar pegando nos outros, ficar palpando, não. Portanto, a pessoa vai ter que colocar limite. Seja a professora, seja a mamãe, papai, não. Agora, o não é fazer com que ele entenda que ele não pode manifestar sua sexualidade. Senão, ele pode manifestar, mas tem local, hora e pessoa para isto. Não é na rua qualquer um. Então eu vou pegar, Franco, um exemplo, e no exemplo as pessoas vão entendendo a hora que eu quero chegar. Autismo, 14 anos na época, alguém de Salvador, mas não vou mais identificar quem é. Alguém de Salvador, quando eu morava inclusive lá na época. Foi meu primeiro emprego na Federal da Bahia, quando eu vim da Alemanha para o Brasil, lá em 87. O menino em torno de 14 anos. E a mamãe me fez a seguinte pergunta: doutor, mamãe e papai vieram comigo numa consulta, ele era, não é uma pessoa que eu tinha criado uma instituição
para cuidar de pessoas autistas lá em Salvador em 1987. E eles passavam o dia todo lá, nesta casa, onde nós tínhamos, então, um suporte psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico, um psiquiatra, o doutor Domingos, lá do Piauí, estava lá com a gente trabalhando, etc, etc. Bom, era um conjunto de meninos. Esse menino frequentava, e a pergunta da mamãe e papai foi assim: doutor Passion, o meu filho, ele fica muitas vezes, se isola, vai lá para o quarto dele, se isola, e ele fica de bruço e relando o pênis dele na cama, e depois a gente percebe que ele pode ter tido orgasmo, porque fica muito sêmen ali na cama, ele se lambuza todo. O que a gente faz, doutor Passion? Como é que a gente tem algum remédio contra isso? Eu digo, com a graça de Deus e o Divino Espírito Santo, não tem remédio. O que a gente tem que fazer não é inibir, senão como direcionar, Frank. O que a gente faz? E aí, dito nesse artigo meu, não esse caso específico, o que a gente tem que fazer? O papai, nunca a mamãe, e quando é filha, a mamãe, nunca o papai, vai começar a mostrar e ensinar como se chega a um orgasmo via masturbação. O pai olha para mim, pai, doutor Passion, então se ele descobrir isso, vai ser um tal de ir para banheiro? Eu digo, nós fomos assim, né, Frank? Eu não gosto nem de me imaginar. Fomos assim. Eu não gosto nem de me imaginar fazendo isso, viu, doutor Passion? Pois é, mas como é que o papai tem que fazer? Qual foi a orientação? Não vai fazer por ele, senão vai ensinando, mostrando para ele. Primeiro, não pode ser feito em qualquer lugar. Segundo, horários, porque você sabe também que a gente chega a um estado de saciação. Daqui a pouco eu explico isso. E não pode ser em qualquer lugar. E outra, todas as vezes que tiver vontade, vá para o banheiro. Vá para o banheiro. E demonstre, não vai fazer por ele. Quem tem que aprender os movimentos masturbatórios, seja lá feminino, seja no masculino, tem que ser os familiares ou, claro, gente da intimidade dele. E não vai fazer por ele, é ensinar como. Aí o papai novamente, olhando para mim, perguntando, doutor Passion, mas e como é que a gente faz isso? Vai ser depois um tal de frequentar banheiro? Eu digo, no começo vai frequentar muitas vezes o banheiro. E aí eu disse para ele, lembre-se, como nós somos adultos, e todos nós que estamos aqui agora nessa live, nós somos adultos, lembre-se, nós temos os nossos períodos de saciação. Você sabe, Fran, que tem épocas do mês, da semana, ou às vezes do dia, em que a gente está mais aguçado, então a gente busca mais sensações libidinosas, atitudes libidinosas, chegando inclusive a um movimento masturbatório, ou buscar o companheiro, companheira, seja o que for. E tem épocas, Frank, que a gente precisa de um pouco mais de incentivo para exercer uma função. Nas mulheres, nós já sabemos como é que é o ciclo. Alguns dias antes da menstruação, elas ficam mais aguçadas, portanto, precisa de pouco incentivo, pouco estímulo, basta o maridão olhar meio atravessado, o cabelinho já fica em pé e ela já se excita logo. Não é assim? Tem épocas, Frank, você é adulto e sabe disso, eu sou adulto e sabemos, todos nós que estamos aqui participando da live, sabemos disso, não é? Tem épocas que o companheiro ou a companheira precisam de mais incentivo, chegar mais perto, pegar aqui, beijar ali, associar ali, até se chegar a uma chamada excitação, incitação e excitação do companheiro ou da companheira. Nós temos os nossos ciclos. Jovens, você sabe muito bem também, Frank, jovens
pelos impulsos hormonais, testosterona, progesterona, feminino. Você sabe que tem épocas que a gente pode repetir esses atos libidinosos várias vezes ao dia. Mas tem outras épocas que a gente passa no assédio da abstinência. Os jovens são mais rápidos, mais frequentes, do que, por exemplo, na medida que a gente vai envelhecendo. Na medida que a gente vai envelhecendo, Frank, a gente diminui a quantidade, mas nós melhoramos a performance. Quem está nos assistindo e é jovem sabe disso. Olha, tem vezes que encostou, já foi. Nós, de idade mais avançada, temos uma frequência bem menor, mas quando vamos para uma atividade libidinosa, a gente controla o orgasmo, então não está na hora agora, vou esperar minha companheira junto comigo, ou o contrário, ela vai esperar o companheiro, etc. A gente pode administrar com mais tempo do que os jovens muitas vezes não conseguem. Então a gente diminui um pouco a frequência, mas aumentamos a nossa performance. Então, associando esse conhecimento, Frank, com o autismo, então já temos duas informações. Primeiro, a demonstração libidinosa de autistas é bem menos frequente do que o comum na estatística. E segundo, quando eles apresentam uma sensação, na maioria dos casos, aí existem sim, mas são exceções, eles buscam prazer por si próprio e não buscando o outro. É quando, então, nós, educadores, devemos entrar em ação e orientar, supervisionar e ensinar, não é fazendo por eles, como é que se chega a um orgasmo através de onde o melhor local, normalmente banheiro, ou no seu quarto da intimidade, porque isso não é público, e não permitir jamais que o filho ou a filha venha a demonstrar, venha a exibir uma atividade masturbatória, seja só de manipulação dos órgãos sexuais, em público, nem na sala da casa da família, da televisão lá. Porque se a gente vai liberando, eles vão perdendo o controle, como qualquer outro humano, hein? Não é só autista, não. E aí passam a querer fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer jeito. Isso não dá, Franco. Isso a gente tem que coibir, porque já há um preconceito com relação a pessoas com deficiência, a pessoas com autismo. E ainda, nós pais, nós educadores, nós clínicos, não ensinamos como controlar isso, e não é suprimindo, senão é onde, portanto, em que local que vai se manifestar isso. Agora, está com aquele desejo, tem direito, sim, a chegar ao orgasmo. E aí vem uma terceira informação que pode nos ajudar, que você sabe, né, Frank? Depois de um orgasmo, a gente fica zen, fica leve, fica feliz. O mundo está belo, não é assim? Você suprimir orgasmos e suprimir manifestação sexual dos filhos, dos seus filhos com autismo, quando ele manifesta, nós não vamos incitar por nós. É quando ele já manifesta a busca. Você suprimir, vai dar tilt. Tenha certeza, vai dar tilt. Vai ficar nervoso, vai ficar irritado, vai diminuir ainda o nível de frustração. Então, qualquer pequena frustraçãozinha vai chutar o balde. Entende-me, Frank? Portanto, nós temos que saber administrar, não suprimindo, não proibindo, não muito menos reprimindo. Senão, o caminho que seja mais viável dele ter a sua intimidade e a própria terminologia, Frank,
intimidade. Isso é coisa de intimidade, isso não é público, não. Não é? Isso não é uma atividade pública, ela é íntima. E que ele tenha o seu prazer na sua intimidade. Eu indicaria esta conduta. Com certeza, doutor Fação. Foi muito esclarecedor. Eu acho que quando a gente lembra dos conceitos lá das indicações do ABA, a gente vê que a questão do reforço ao que é positivo, né? E da Sim. extinção daquilo que não é positivo e redirecionar, né? Do redirecionamento, né? Eu acho que tem tudo a ver assim com o que o senhor está falando aí em relação a essa questão da sexualidade, não é isso? Eu creio que sim, é isso mesmo, Frank. Enquanto você diz, eu estou pensando também num ponto que é muito relevante, principalmente, relevante no mundo todo, não é não. Na Europa Central já não temos mais essas dificuldades. Mas vamos pegar o Brasil. É comum, até por essa cultura, Frank, machista. Eu tenho 2 casos trágicos para apresentar. Tem um também em Salvador, que é um outro caso, e tem um de Fortaleza, do seu estado. Papais acharem que o seu filho tem que ser homem. E ser homem significa transar. Olha a ideia de jirico. Isso é a ideia de jirico. Não é? O que me faz o pai lá de Salvador? Estou contando casos de 20, 25 anos atrás. Achando que o filho dele teria que ser homem, ele passou às segundas-feiras, que era o dia de menor movimento, a levar o seu filho lá, na zona de prostituição. Porque o filho dele tinha que transar com uma mulher. Para ser homem. Você dá conta dessa ideia? Mas tá bom. Existe tudo no mundo, né? Então, esse indivíduo, ele pagava a puta para transar com ele, ensinar direitinho. E começou a frequentar segundas-feiras. Se constrói rituais. Portanto, naquele dia que estava caindo um pé d'água, uma chuva torrencial, ele queria ir. Para ele, chuva, ele deletava. E forçosamente. Quando não o levava, ele ficava fora do ar. Dava os seus pitis. Fazia suas crises. Portanto, se o seu filho, a sua filha, sobre isso que nós estamos conversando, não manifesta nenhuma tentativa, nenhum comportamento de ordem libidinosa, então você não precisa incitar. O outro caso, e aí sim, o que deu depois? Esse menino, alguns anos depois, quer dizer, alguns anos, ao longo dos anos, já se tornou já jovem, depois jovem adulto, e quando ia para a praia, ele via uma mulher muito bonita, de biquíni, deitada ali na areia, ele ia lá e queria apalpá-la. Numa das vezes, quando isso aconteceu, o noivo da dona lá, é claro que capaz, avançou nele, o pai saiu correndo para bater no agressor. Entende? Quer dizer, é tudo muito maluco, é tudo muito desarrumado. Não façam isso. É um assunto delicado, mas é um delicado que a gente pode conversar como estamos fazendo. O outro, lá do Ceará, Fortaleza. Esse pai achou que o filho dele tinha que ser homem. O que ele me faz? Ai meu Deus, ele me paga a empregada doméstica que eles tinham, buscaram do interior, estava trabalhando na casa dele, ele me paga o tal do por fora, a empregada, para ensiná-lo a transar. Porque é filho tem que ser homem, e homem tem que transar. Menina,
muito pobre, miserável, semi-analfabeta, não sei, não conheço as intimidades, os detalhes, mas ó, pegou o dinheiro e começou a transar com ele. Foi levando, né? Esse menino, depois, ficou completamente fixado nela, até chegar um tempo em que ela não estava dando mais conta. E o que ela me faz? Num dia de manhã, juntou as trouxazinhas dela e, ó, foi embora. Sumiu. Este menino, já rapazinho, fica desorientado, foge de casa, força, ele fez força e foge de casa e foi para a rua para encontrar essa menina. Você não tem noção do trabalho que esse rapazinho deu, meses e meses e meses, até diminuir um pouco as impetuosidades e aquele ritual que ele havia sido construído. Então, para terminar essa parte, Frank, quando uma criança, um jovenzinho, adolescente, não manifesta situações libidinosas, então não mexa, não é preciso mexer. Quando manifesta, é ensiná-los como eles podem chegar a um orgasmo via masturbatória. E vou reforçar o que está no meu artigo lá. Tem um artigo, eu publiquei já um artigo e publiquei um capítulo no livro com uma ex-orientanda minha, Ives Giannini. Na verdade, sob a minha orientação, ela constrói o capítulo e eu vou como coautor também, na verdade, autor e coautor, porque eu era o orientador e eu que ia conduzindo o que ela tinha que fazer, a literatura, etc. Então, esse artigo também está com o nome de Ives Giannini, que foi uma... O que a gente propõe ali, por que o papai com o seu filho, nunca a mamãe, e a mamãe com a sua filha, nunca o papai. Temos, Frank, possíveis incitações libidinosas e incestuosas entre papai e filhinha, mamãe e filho. É bom lembrar que nós temos relatos que tem papais, principalmente mamães. Papais também já existem, que isso é caso de incesto, e evidentemente é crime. Assim como mamães que às vezes chegam a transar, ou quando não transa com seu filho, elas masturbam o seu filho para que ele chegue a um orgasmo. Isto é o que há de mais equivocado neste assunto para se tratar. Então, cuidado, e o cuidado significa, meu Deus, o que eu faço? Fazer cuidado de forma serena, de forma segura, quando o filho manifesta. E a gente tem sim observado, inclusive neste caso de Salvador, que eu mencionei lá no início, que era o papai então começou a ensinar. Eu já tive, por exemplo, um paciente na Bahia, lá em Juazeiro, da Bahia, ali em Petrolina, Juazeiro, não me lembro mais qual foi das duas cidades, em que papai não dava conta, não. Eu tenho vergonha, doutor, isso eu não consigo. Eu falei, tá bem. Mas há alguém na sua família em quem você confia, que é um indivíduo sério, equilibrado, que possa fazer isso? Indicaram um primo. Não, esse meu primo disse que não tem problema nenhum, que ele pode, que não vai fazer por ele. Vai ensinar como. E usamos esse primo, evidentemente, sob autorização dos pais, consentimento dos pais, e evidentemente tinha gente lá ajudando nos detalhes como fazer, e foi também um caso relativamente bem sucedido. Relações sexuais com outrem, eu entendo, eu não tenho experiência, não conheço na literatura autismo devidamente prescrito, hein? Porque hoje qualquer um que só faz estereotipia já é autista. Hoje o diagnóstico de autismo é igual Coca-Cola. E eu tenho uma certa resistência, vocês sabem disso, eu tenho uma certa resistência, que o autismo é um conjunto de sintomas, é uma síndrome, e síndrome é um conjunto de sintomas, não é por um ou dois ou três sintomas que você prescreve, não é, o diagnóstico de autismo. Quando é claramente autismo, então eles não manifestam essa abuso do contato com o outro. Tá bom? Eu faço
nesse emaranhado de casos, que a gente sabe que não tem uma receita de bolo, muito pelo contrário, né? Cada um é de um formato, né? Cada um tem seu formato. De uma coisa, eu acho que é fundamental para os pais aqui, as mães, as famílias que estão nos acompanhando, é saber que é indispensável o Eu acompanhamento tô aí com, de um profissional eu ou tô de com enorme uma... dificuldade de te ouvir, porque tá pipocando tudo, eu não estou conseguindo juntar. Você está falando que cada tem um formato. O formato aqui do autismo? Nessa questão da sexualidade, né? Assim como o próprio autismo é um espectro, nessa questão da sexualidade também, ela se manifesta diferente de um para o outro, né? De cada um, de cada caso, né? São diferentes as formas de como ela vai se manifestar, certo? Hum. Então, para as famílias que estão acompanhando a gente, vou tentar falar mais pausado para ver se dá para entender melhor. Para as famílias que estão acompanhando a gente, é importantíssimo o acompanhamento com profissionais que entendam, né, que já fazem a terapia com seus filhos, que possam orientar melhor, porque é nesse diálogo com o profissional que o pai e a mãe vai poder sentir uma base, uma segurança de como fazer as intervenções que são necessárias, né, que vão se transcorrer no tempo, né? Mas eu queria saber também, por exemplo, em casos mais graves, em casos mais graves, há na literatura prescrição medicamentosa, alguma medicação que é prescrita no sentido de inibir os impulsos sexuais ou tal, se isso existe na literatura, se é aceitável, qual a sua experiência em relação a isso? Frank, assim, eu estou tentando te entender, mas infelizmente está pipocando muito, eu não entendi muito claro, não, mas eu escutei a palavra profissional. Eu não sei se eu vou responder sua pergunta, porque realmente eu não consegui entender, porque está pipocando, aí de repente sua imagem desaparece, está bem ruinzinha agora, mas eu vou falar sobre um pouquinho dos profissionais. É sempre bom lembrar que nenhum pai, nenhuma mãe deste mundo faz um curso superior para serem pais de pessoas com autismo. Portanto, os pais são leigos, salvaguardando raríssimas exceções, são leigos. Então, baseado nos princípios da análise do comportamento, percebe que seu filho, sua filha, está fazendo alguma manifestação de cunho libidinoso, de cunho sexual, eles devem procurar um profissional qualificado que tenha conhecimento, pelo menos, dos princípios mais elementares, mais básicos da análise do comportamento, para aquele caso, Franco, porque cada autismo tem a sua configuração, não é isso? Você tem autismo mais grave, você tem autismo menos grave, você tem alguns bem mais chamados inteligentes, que a gente vai dizer que são, talvez, autismo de alto funcionamento. Você tem aquele que tem uma comorbidade com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor mais severo. Então, cada um é um. Por isso que o comportamento, ou mesmo que não seja um analista, né, uma terapeuta ocupacional, uma fono, um fono, que tenha pelo menos um pouco desses conhecimentos mais elementares da análise, eles podem, sentado com os familiares, os pais, não é? E discutir uma conduta experimental, porque, gente, cada um é uma vida, então tem que ser experimental. Experimental significa, vamos tentar dessa forma, e vão me dando notícias, vão me informando como está reagindo.
esse sentido, quando a conduta, Frank, ela é feita com segurança, e nada assim no ímpeto, senão com segurança, a nossa margem de erro cai. A gente não erra tanto. Significa que a nossa margem de acerto. E voltando novamente ao assunto da sexualidade em si, e nós estamos nele, mas você sabe muito bem, Frank, que caso a gente se sente muito bem. A gente passa um tempo tranquilo, na paz. A gente fica zen. E quando ele existir essa necessidade, não há diferença. Frank, vamos lá. Espero que as nossas colegas que estão nos ouvindo, agora exclusivamente as colegas, não se chateiem, porque eu posso... Como normalmente o nosso grupo sempre é maior, e eu estou vendo aqui na tela, aqui que está na minha tela, só tem ainda... Mas, como a população, mas vou usar exemplo de uma mulher. Pegue uma escola, Frank, você é professor de escola. Pegue uma escola e observe na sala dos professores. Sempre tem aquela professora, pode ser professor também, vou usar, chata. Está sempre amaldiçoando a vida. Não tem paciência com o aluno, não tem paciência com os colegas. Pega, Frank, uma dona dessa, arranje um Não vale dizer que eu quarto, estou um pensando. cômodo bem confortável, bonito, aconchegante. Bota ela ali, Frank, uns 3 dias. Aí, peguemos um Brad Pitt, ou peguemos um George Clooney, bota ali dentro para dar um trato nela. Uns 3 dias. Depois de ali, Frank, por mais assim agora seja que as pessoas podem... Depois de uns 3 dias, está bem relaxada, está de bem com a vida, está saciada. Pega essa dona e na sala de aula, bota lá na sala dos professores e vamos observar se ela está amaldiçoando a vida, está xingando, mal-humorada. Provavelmente, Frank, ela pode estar até dando mais um piti para voltar lá onde ela estava antes. Usando desta metáfora, e vamos lá, homens também não é diferente não, posso usar o mesmo exemplo, eu só escolhi. Temos, Frank, que, por exemplo, nós temos, isso sim, nós já observamos, não precisa ser só autistas não, autistas, as nossas experiências nesta área, neste assunto, elas são ainda muito poucas, elas não são grandes. Frank, depois que uma pessoa chega a um orgasmo, seja até por via masturbatória, até, né, por via masturbatória, nós sabemos que vão se sentir mais tranquilos, vão ficar um pouco mais relaxados. Inclusive, eu tenho observações claras de uma atividade masturbatória e depois. Meninos que estavam lá numa escola, vou dizer sábado, menino que estava numa escola, impaciente, rolando, por exemplo, estava com ereção e batia, às vezes, inclusive no pênis. Depois de um certo tempo que ele adquiriu essa atividade, como manusear, como fazer um movimento para chegar a um orgasmo, e era no banheiro direitinho, aprendendo, inclusive, depois a se limpar direitinho, Frank, se torna uma outra pessoa, Frank. Assumir, não, eu consigo fazer isso. Se é para o meu filho, eu faço. E ele fez. O único medo dele era que o filho depois, no começo, vai ser si mesmo. Porque vai querer
repetir. Só que a gente chega, Frank, num determinado tempo de saciação plena. Então pode aparecer, Frank, uma Angelina Jolie, uma Catherine Zeta-Jones na sua frente. Se você está bem saciado, Frank, vai dar não. Você vai precisar de um tempo maior para esperar para começar de novo. Nós funcionamos assim. Não é? Há uma diferença entre sexualidade feminina e sexualidade. O processo cíclico, eles são semelhantes, nunca são iguais. Até porque nós não somos iguais, não é? Nós somos semelhantes. Então, quando um menino, e eu vou repetir para ficar isso bem claro, nós não vamos fazer isso agora com todos os autistas. Quando se trata de alguém que está manifestando e fica agoniado, e fica, vai para lá, vai para cá, com aquelas vozes agoniadas, se a gente consegue desenvolver uma estratégia, mas uma estratégia humana e uma estratégia legal, leal e legítima. Que não pode, não deve e não é legal. Então, quando a gente faz isso, Frank, eu creio que nós estaremos, sim, amenizando pessoas e, inclusive, provavelmente, com a grande probabilidade, diminuindo episódios de autolesão, episódios de hiperatividade e, claro, episódios de ansiedade. Então, a gente não só faz uma prevenção, como educadores, papais, os educadores, os clínicos, a gente pode fazer com que essas pessoas tenham, sim, direito também ao seu prazer. Isso tudo feito, Frank, de forma segura. Proponho buscar um profissional para não fazer isso assim tão espontaneamente, sem um pouco melhor de análise, passo a passo, nada de um dia para o outro, nada na pancada. E aí, Frank, sim, nós estaremos colaborando para a qualidade de vida dessas pessoas. Esta é a minha proposta, Frank. É uma pena que eu não consigo te ouvir. Quando você começa a falar pipoca, inclusive sua imagem de vez em quando desaparece, talvez a boa, mas eu espero que eu tenha ajudado a compreensão desse tema dos que estão participando. Nós queríamos agradecê-lo novamente em nome da AMA Cariri, né? Foi muito rico aqui o nosso momento. Sempre um prazer estar com o senhor, viu? Então, um abraço assim e que essa força continue aí a motivar as pessoas no sentido do melhor entendimento do TEA, tá bom? Ele não está entendendo. Estamos nos minutinhos finais já. É uma pena, Frank. Eu não estou te ouvindo, está pipocando, volta aí, fica rodando aí. É uma pena, não estou te ouvindo. Estou vendo que já são 9h30, temos 1 hora. Eu vou estar pipocando muito. Eu vou, então, devagarzinho me despedir. Uma pena que a gente não pode ter um diálogo agora. E só informar a todos que estão participando hoje da nossa live. Lembrar que na semana que vem, curso sobre autismo na fase adulta. E lembrando que nós já fizemos a nossa primeira aula daquele curso de 180 horas, uma vez por mês, no final de semana, sobre conceitos básicos da análise do comportamento. E se caso alguma pessoa se interessar por isso, Ana está pipocando, aí está agora tudo estagnado, está congelada a imagem, mas mais uma vez agradecer também vocês pelo carinho. Se alguém quiser, entre em contato com vocês e vocês dão os devidos encaminhamentos, como conduzir, talvez oferecer. E aí proponho, quem sabe daqui umas 2, 3 semanas, se vocês entenderem por bem ainda que os pais têm e querem tirar dúvidas, vão fazer uma